E hoje no Escola Bíblica a gente começa falando mais uma vez sobre a pessoa de Cristo Jesus, as evidências entre vários homens da história que não eram cristãos, mas mencionaram sobre a existência de Jesus, a autenticidade dele também. E hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre a caminhada de Jesus aqui na Terra e quais as lições que a história dele traz para cada um de nós, tá bom? Vamos falar sobre Jesus no programa de hoje. Esse é o Escola Bíblica que está só começando. Muito bem-vindo, bem-vinda você também aqui no programa Escola Bíblica. Nós apresentamos aqui cada semana um tema diferente da Palavra de Deus, estudando aqui, eu aprendendo e você também. Se é a primeira vez que você está assistindo a gente, seja bem-vindo, participe também. Além da gente estudar a Bíblia, é o momento de você também participar, se envolver. O programa Escola Bíblica é a maneira interativa de nós, juntos, estudarmos o que nós chamamos da Palavra de Deus, da Bíblia, tá bom? Nós temos uma temporada que nós temos apresentado aqui. É a temporada O Sentido da Fé. Nós já falamos sobre vários temas, a fé e a cosmovisão cristã, a fé e o pecado, a fé e a Bíblia. O que é fé? Já mencionamos vários temas e essa semana a gente está falando fé no Cristo, falando sobre Jesus. Ontem nós falamos um pouquinho sobre alguns aspectos de Cristo Jesus e hoje eu quero falar um pouco mais também sobre historiadores não cristãos que confirmaram a existência de Jesus, a caminhada dele aqui nessa terra e algo muito interessante que você não pode perder hoje. Eu tenho certeza que de alguma maneira vai mexer com você, que é uma reflexão sobre a caminhada de Jesus e você enxergar o que a Bíblia fala sobre esse homem que mudou a história do mundo, mudou a trajetória do mundo, tá bom? E pode mudar a trajetória de muita gente também. E eu quero agradecer a você que tem interagido com a gente, lembrando que duas coisas, dois recados bem rápidos aqui. Você pode receber esse DVD na sua casa, é um DVD que é um presente aqui da Novo Tempo para você, O Sentido da Fé. Tem tudo a ver com o que a gente está apresentando nessa temporada. O WhatsApp está aí, escreva, quero receber o DVD. Nós vamos pegar o seu endereço e enviar para a sua casa de graça, tá bom? Um presente da Novo Tempo. Hoje em dia é difícil a gente encontrar coisa boa de graça, né? Mas a Novo Tempo tem coisa boa de graça para você, graças aos nossos apoiadores, os Anjos da Esperança que apoiam a Novo Tempo, que ajudam a Novo Tempo a produzir materiais de qualidade para você também. Ou você pode ligar 12 21 27, qual que é o telefone? 12 21 27 31 21, tá bom? 12 21 27 31 21, esse é o telefone de contato para você pedir também o seu DVD. Eu vou orar, eu vou mencionar alguns abraços rapidinho e a gente já vai para o tema de hoje, tá bom? Vamos falar com Deus, então, para a gente começar o tema desta terça-feira. Senhor, muito obrigado, mais uma vez, pelo encontro que nós estamos tendo contigo, com amigos também. Nós abrimos o nosso coração nesse momento para aprendermos um pouco mais. Conforte o coração das pessoas que estão tristes e que, ao falarmos de Jesus, isso possa fazer uma diferença tremenda na vida dessas pessoas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós postamos agora há pouco aqui na nossa rede social, nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Brasil todo, fora do Brasil também, YouTube, os canais abertos, eu sempre falo sobre isso, mas nós postamos no Instagram agora há pouco, para você dizer de que lugar do Brasil você é, se você tem alguma religião, e várias pessoas escreveram para a gente cada lugar maravilhoso desse Brasil aqui, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para você, tá? Muita gente escreveu aqui e eu vou mandar rapidinho os abraços e a gente já vai para o tema aqui. Um abraço para o Roque de Jesus, ele é de Cuiabá, Mato Grosso, ele é adventista. A Degiane Borges de Barreiras, na Bahia, hoje ela mora em Feira de Santana, na Bahia. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Degiane.
Meu sonho é conhecer Barreiras, tá? Conheço vários cantos do Brasil, basicamente todos os estados, mas tenho um sonho de conhecer a cidade de Barreiras, onde a minha descendência por parte de pai surgiu ali, meu avô. É uma cidade que eu tenho no coração, ainda vou conhecer essa cidade ainda, tá? Pessoal de Caxias, Rio Grande do Sul também, é bela cidade. O Anderson de Timon, Maranhão. Tem mais gente aqui, Praia Grande, São Paulo, Pernamirim, Rio Grande do Norte, pessoal também do Novo Pará. Quem é de Pernamirim é o Glaucio. E a Thaísa é do Novo Pará, também assistindo a gente. A Lúcia de Natal, Rio Grande do Norte. A Kátia de Poá, Rio Grande do Sul. Tem várias pessoas aqui escrevendo e tem gente do Norte, Sul, Leste, Oeste, todos os cantos do Brasil. E daqui a pouquinho eu menciono mais pessoas, tá bom? Apesar de Jesus ter dividido a história do mundo, né, antes de Cristo e depois de Cristo, você conhece muito bem essa sigla, ACDC, muita gente ainda não acredita nele. É basicamente inquestionável, pelo menos a existência histórica de Jesus, mas tem gente que questiona se Jesus de fato existiu. Alguns têm dúvidas ainda da historicidade de Jesus. E é por isso que hoje eu quero começar trazendo aqui o Jesus histórico e começar com uma pergunta para você. E a pergunta é essa daqui: o relato da Bíblia sobre Jesus é historicamente confiável? A gente pode acreditar que existiu o Jesus da Bíblia? Para isso, eu não vou começar com a Bíblia. Eu vou começar com algumas referências de alguns historiadores, como eu já falei, que não são cristãos. E por que é importante a gente saber isso? Para que você que é cristão, você aumente a sua confiança na Bíblia. Para a gente evidenciar isso, para a gente acreditar que não é um livro de conto qualquer a Bíblia, que não é um livro de ilusão, de mitologia, como muitas pessoas acreditam, é importante a gente enxergar que homens que viveram na época de Jesus escreveram sobre Jesus e que Jesus colocou os seus pés aqui na terra. Quero mencionar para você um primeiro homem, personagem histórico, não cristão, que falou sobre a existência de Jesus. Foi Tácito. Quem foi Tácito? Ele foi um romano do século I, considerado um dos grandes historiadores mais precisos do mundo antigo. E ele, ao informar sobre o grande incêndio de Roma, que alguns culparam Nero por esse acidente, ele apresentou algumas informações, Tácito, sobre os cristãos e sobre os judeus, e em especial sobre Jesus Cristo, tá? Eu quero mencionar para você aqui, olha só a frase dele: Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. Mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, a gente vai entender o que é isso, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Então ele começa a mencionar sobre Cristo. Historicamente, a primeira evidência de um não cristão falando sobre Jesus aqui no programa Escola Bíblica. E você vê que essa passagem, ela contém algumas referências aos cristãos, também a Cristo, no latim Cristo, que sofreu uma penalidade extrema, Pilatos mandou matar, e ao mesmo tempo fala de uma superstição, do qual nós acreditamos que é a questão da ressurreição. Algumas pessoas tiveram testemunhas, ou foram testemunhas oculares, da ressurreição de Jesus, ele chama de superstição. A gente pode encontrar isso em 1 Coríntios, a partir do capítulo 15, fala sobre a ressurreição de Jesus. Existe um outro homem também, esse eu vou apenas mencionar, é Seutônio, é um historiador também, ele foi secretário principal do imperador Adriano, ele fala sobre Jesus, mas eu quero mencionar um terceiro, ele é historicamente mais conhecido, Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele viveu mais ou menos do ano 37, 38 até o final do século I. Ele foi um historiador, ele trabalhou para o imperador Vespasiano, e você vê essa informação dele na tela aqui, um grande historiador, sobre o patrocínio do imperador Vespasiano, patrocinou e bancava ele, Flávio Josefo, tá? Então, para você que está chegando agora, nós estamos apresentando homens não cristãos que confirmaram que Jesus pisou nessa terra.
Flávio José foi um deles. E ele escreveu uma obra, e o título dessa obra é esse que você vê agora aqui, que é Antiguidades dos Judeus contra Apion. Mais ou menos na década de 90, né? E existem algumas passagens interessantes desse livro. A primeira passagem desse livro diz o seguinte, e eu quero ler com você, olha só. Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Então, Flávio Josefo fala sobre Jesus e sobre Tiago, irmão de Jesus, o que confirma que o Novo Testamento fala que Jesus tinha um irmão com esse nome, o nome de Tiago. E a segunda passagem de Flávio Josefo, nesse livro que nós mencionamos aqui, ela explica e ao mesmo tempo é uma controvérsia também. Olha só o que Flávio Josefo escreveu nesse livro. Por essa época surgiu Jesus, um homem sábio, se é correto chamá-lo de homem, pois operava obras maravilhosas, tornou a aparecer-lhe vivo ao terceiro dia, tal como os profetas de Deus haviam predito essas e mais 10.000 outras coisas a seu respeito. Então, nesse livro de Flávio Josefo, um historiador não cristão, ele fala sobre o quê? Que Jesus era um homem sábio, se é que podemos chamar ele de homem, um não cristão dizendo isso, hein? E fala sobre a ressurreição, prova e evidência de algo que já havia sido profetizado. Existem algumas pessoas que questionam essa passagem, se ela é autêntica desse livro aí. Mas o fato é que os historiadores apontam que Jesus de fato existiu. Eu quero apresentar para você mais um personagem da história, mais um homem da história real que aponta a presença de Jesus entre o povo judeu. E é Plínio o Jovem, chamado de Plínio o Jovem, que foi autor e foi administrador romano também, e ele disse as seguintes palavras. Eles tinham o costume de se reunir antes do amanhecer, ele está falando sobre os cristãos, né? Num certo dia, quando cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando como Deus. Então ele diz o seguinte, que os cristãos daquela época que seguiam a Jesus, num determinado dia, eles cantavam e louvavam a Jesus como se ele fosse o próprio Deus. Esses foram alguns homens da história que não tinham valores cristãos, muitos deles até rejeitavam o cristianismo, mas confirmaram historicamente que Jesus pisou aqui nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Após o intervalo, eu quero mencionar um conteúdo muito interessante. É uma reflexão sobre a caminhada de Jesus nessa terra. A gente vai dar uma pausa agora, daqui a pouquinho eu volto mandando mais alguns abraços para esse Brasil e o mundo também, pessoas que estão assistindo a gente, e a gente volta com esse tema bem rapidinho. Até já. Já voltamos com a Escola Bíblica, hoje falando sobre a historicidade de Jesus, o Jesus histórico. Apresentamos aqui no primeiro bloco historiadores, homens não cristãos, judeus da época, que confirmaram que Jesus existiu. Alguns escritos deles aqui. Agora uma reflexão que eu queria trazer para você. Antes da reflexão, mais alguns abraços aqui para as pessoas do Brasil e fora que estão acompanhando a gente. Um abraço para Ediane, ela é de Feira de Santana, na Bahia, da Igreja Universal, está assistindo a gente aqui. Um abraço para a Feira de Santana. Pessoal de Mogi das Cruzes, a Ana Cris, aqui de pertinho, interior de São Paulo, perto da Novo Tempo. A Ju Silveira, de Vitória, Pernambuco, é da Igreja Adventista. Vou mandar alguns abraços aqui, tá? Não posso deixar de mandar abraços, não. Pessoal de Betim, Minas Gerais, é a Silvia Ferreira. Também a Valquíria, de Félix, Bahia, é da Igreja Batista Ágape, assistindo a gente também. A Isaura, de Juiz de Fora, Minas Gerais, tive o privilégio de morar nessa bela cidade, Juiz de Fora. Também pessoal de Toledo, Paraná, Sônia Rodrigues, de Toledo, no Paraná. Prudentópolis, Paraná também, a Isa. Mais 5 abraços aqui, tá? A Ellen também é de Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acompanhando a gente, a capital gaúcha, Divinolândia, Minas Gerais, a Maristela,
de Imperatriz Maranhão, a Érica assistindo, Lençóis Paulistas, interior de São Paulo, Lençóis Paulista, da Sara Nossa Terra, é a Selma, de Recife, o Abelardo, que é católico, de Ubatuba, litoral paulista, também temos aqui o Soares, e um abraço para minha terrinha querida, Poços de Caldas, de onde eu sou, natural. A Paulinha está assistindo a gente também aqui, e gente de todos os cantos do Brasil. Um abraço para a Déia, do Rio de Janeiro também. Vamos lá? Eu quero sugerir alguns livros para você sobre Jesus. E eu quero mencionar um livro, e olha o conteúdo desse material para a gente fechar o estudo de hoje. Alguns livros aí, se você puder, tira uma foto, leia esses livros depois. Obviamente, em primeiro lugar, a Bíblia, mas a morte do Messias, a excelência de Cristo, Jesus, a biografia, Jesus, o homem mais inteligente da história, são bons livros. Mas eu quero falar e apresentar o conteúdo de um material para você aqui, desse livro, O Incomparável Jesus Cristo, de Amin Rodor, pastor, professor, doutor Amin Rodor. Eu quero apresentar uma reflexão sobre o que ele escreveu nesse livro aqui. E algumas frases para você guardar no seu coração sobre Jesus, tá? Frases, ideias, e a gente vai comentar cada um desses pensamentos aqui sobre Jesus, o Jesus histórico, o Jesus que pisou aqui nessa terra. Primeira frase: ele viveu em pobreza e obscuridade, sua obra foi confinada aos limites das vilas obscuras e pequenas cidades da Palestina. Jesus não andou mais que 300 quilômetros do lugar onde ele nasceu, sabia disso? E olha a influência que Jesus teve. Jesus é como se tivesse andado de São Paulo ao Rio de Janeiro no máximo, a distância que ele andou. Mas olha a influência, mesmo não andando tanto. Ele esteve numa região restrita, mas Jesus teve uma influência muito forte em todos os cantos do mundo. Ele não possuía riqueza, poder, posição, prestígio ou influência do ponto de vista humano. Mas olha a influência que Jesus traz aos dias de hoje. Um homem pobre, a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça dele. Jesus, ele andou num jumentinho emprestado, Jesus foi enterrado num túmulo emprestado. Jesus, ele não tinha recursos, mas ele não precisou de recursos para mobilizar a história da humanidade. Comece a pensar sobre quem foi Jesus. Um terceiro aspecto aqui desse livro, que traz uma lição muito interessante para nós sobre Jesus. Ele nunca recebeu treino especializado ou educação formal nas universidades do seu tempo. Até os 30 anos de idade, trabalhou como carpinteiro em Nazaré. O que você pensaria, você que está assistindo agora, que você pensaria de um homem que trabalhou de carpinteiro até os 30 anos, não menosprezando a carpintaria de maneira nenhuma, mas um homem que trabalhou até os 30 anos como carpinteiro, um homem que nunca pisou na sala de aula, um homem que aprendeu aos pés da mãe dele, a Bíblia diz assim, que ele aprendeu com a mãe dele tudo que ele sabia, os ensinos. É de se admirar que esse homem tornou-se a maior influência do mundo. E como nós falamos ontem, as evidências sobre Jesus como Deus, ele se dizendo como Deus, não é de se surpreender que a gente olha para Jesus e vê que ele não era de fato um homem e um homem qualquer. Na infância de Jesus, ele preocupou um rei e confundiu os doutores no templo. Você lembra que com 12 anos de idade, ele deixou os doutores, os sábios, os homens intelectuais da época de queixo caído, com 12 anos. Que menino de 12 anos hoje que tem a facilidade, pode ser que alguém tenha, mas a facilidade de deixar homens intelectuais sem compreender os ensinos. Um outro aspecto, as questões, as parábolas, os ensinos de Jesus desafiavam os líderes religiosos do seu tempo, bem como as poderosas estruturas do sistema social e religioso do judaísmo do primeiro século. Jesus, olha só, Jesus ele quebrou todo um sistema, uma religiosidade farisaica, hipócrita. Jesus não aboliu a norma de conduta, os princípios válidos, mas Jesus fez o quê? Jesus, ele fez algo interessante, ele colocou
a doutrina, os valores, os princípios e as pessoas nos seus devidos lugares. Jesus mudou a estrutura da época, da religião da época. Como adulto, ele governou o curso da natureza, acalmou a fúria dos ventos, das águas, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas. Veja se isso não é impressionável. Esses dias eu estava pensando o seguinte: se você encontrasse um homem que cura crianças, que expulsa demônios, que ressuscita os mortos, imagina a sua cidade, na cidade que eu mencionei aqui, ou na cidade que você vive. Imagine que chega um homem nessa cidade e começa a ressuscitar pessoas. Jesus impactou profundamente na época e impactaria hoje também. Um outro texto sobre Jesus, baseado no livro Incomparável Jesus Cristo, de Amin Rodor. Como nenhum outro monarca repreendeu o vento, andou sobre o mar e também fez das águas o seu tapete. Jesus, eu gosto da frase desse livro que diz assim, que Jesus nunca andou num tapete vermelho, ele nunca foi um grande ator de Hollywood, nunca foi isso, nunca foi um homem exageradamente compreendido, mas ele andou sobre as águas, não andou sobre o tapete vermelho, mas andou sobre as águas. Isso ele fez. Os próprios discípulos, ou melhor, se perguntavam sobre Jesus. Eles andavam com Jesus, mas eles mesmos andando com Jesus se impressionavam. Imagine você se impressionar a cada dia com alguém que você já conhece. E é isso que os discípulos tinham, uma impressão cada vez maior e melhor sobre Jesus. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 8, verso 27. Olha o que os discípulos perguntaram: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os próprios Jesus que andavam com Jesus admiravam-se de Jesus. Até mesmo os inimigos de Jesus se admiravam de Jesus. Olha só o que diz João 7,46. Nenhum homem jamais falou como esse homem. Eu vou dizer para você, é de se emocionar, viu? Quando a gente fala sobre Jesus. Jesus não escreveu nenhuma história, nenhuma música, nenhum livro. Mas hoje muitas pessoas escrevem livros, histórias e músicas sobre Jesus. Milhares, milhões. Jesus nunca estudou, nunca fez medicina, nunca fez psicologia, psiquiatria. Mas Jesus cura mais corações do que todos os médicos juntos. Jesus nunca comandou um exército. Ele nunca recrutou um soldado. Mas ele nunca teve pessoas sob o seu comando como tem Jesus nos dias de hoje. Voluntários. O próprio calendário fala sobre Jesus. Eu quero encerrar com essa frase para você. Filósofos, políticos, estadistas, mestres humanos, cientistas, escritores, teólogos, despontam e desaparecem no corredor do tempo. Mas o nome de Jesus permanece para sempre atual. O carisma de Jesus, a personalidade de Jesus atraía e atrai milhões de pessoas ainda. A liderança de Jesus, a lealdade de Jesus a homens e mulheres. E Jesus, o Jesus que atraiu pessoas, ele atrai você hoje também, esse Jesus? Ainda a gente vai ver algumas razões acerca de Jesus durante essa semana. Hoje foi uma reflexão, mas vamos estudar um pouco mais sobre Jesus amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a compreender um pouco da história de Jesus, da caminhada, da teologia de Jesus, da autenticidade de Jesus, do que a Bíblia fala sobre Ele, mas que a sua caminhada aqui nessa terra tenha como inspiração Jesus. Ontem nós falamos sobre o Jesus Deus, que veio a essa terra. O incomparável Jesus que foi mencionado hoje aqui. Que Ele faça a diferença na sua vida. Nós vamos orar nesse momento
E eu te convido amanhã para convidar mais amigos para assistir o programa Escola Bíblica, que essa semana fala sobre fé no Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo estudo de hoje, por essa reflexão, por teu amor, por teu cuidado, por tua proteção. Nos abençoe, nos dirija, cuide de nós. É o que pedimos e desde já agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero lembrar você que se você quiser saber mais sobre esse tema e sobre outros temas também, entre em contato com a gente. Peça o seu estudo também, o sentido da fé através do WhatsApp, que você vê agora, ou através do telefone também, é gratuitamente. Que Deus te abençoe, que Deus continue sendo o Senhor da tua vida, que Jesus seja incomparável na sua vida também. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, ao vivo, 8h30 da noite. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.